Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 1. Neste trimestre estaremos estudando sobre Filipenses e Colossenses. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua bênção, buscando a tua face, buscando o derramamento do Espírito Santo prometido pelo nosso amado Jesus Cristo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abre a nossa mente para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Unindo o céu e a terra. Meu querido irmão, esta é a missão de Deus. A missão que Deus deu para o seu Filho amado Jesus Cristo, a missão que Jesus Cristo deu para o apóstolo Paulo, a missão que Jesus Cristo deu para você e para mim, unir o céu e a terra. Pouco antes de subir para o céu, Jesus deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus 28, verso 19 e 20. Você não está sozinho nesse desafio, como Paulo também não estava sozinho. O Espírito Santo está à sua disposição. Algumas pessoas poderiam desistir diante de uma tarefa tão difícil como essa, unir o céu e a terra. Mas precisamos nos lembrar das promessas que Jesus fez nessas ocasiões. Ele disse aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Jesus nos dá tarefas difíceis, aparentemente impossíveis aos olhos humanos, para que possamos depender dele, precisar dele, e não de nós mesmos, para realizar essas tarefas. Ele nunca nos dá uma missão sem nos oferecer o poder necessário para cumpri-la. Quando a vontade do ser humano colabora com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Repito, quando a vontade humana se une e colabora com a vontade de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito em obediência ao comando de Deus pode ser cumprido pelo poder de Deus. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, a missão de unir céu e terra é a missão que o Pai deu ao Filho Jesus Cristo, a missão que Jesus Cristo deu para Paulo, a missão que Deus está dando para você. Ao estudarmos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses e Colossenses, nesse trimestre, estaremos aprendendo como unir o céu e a terra. A lição número 1 fala perseguidos, mas não abandonados. Perseguidos, sim, mas não abandonados. O verso áudio, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Filipenses 4, 4. A alegria só é possível neste mundo de pecados. A alegria verdadeira só é possível em Jesus Cristo. Certo pastor adventista, preso por falsas acusações, passou quase 2 anos encarcerado. Embora inicialmente perplexo, ele percebeu que a prisão era o campo missionário que Deus lhe havia designado. Quando seus companheiros de cela souberam que ele era pastor, pediram para que ele pregasse para eles. Ele atendeu o pedido e distribuiu literatura entre os presos. Chegou a batizar alguns prisioneiros e realizar a ceia do Senhor. Ele admitiu, às vezes era difícil realizar o trabalho na prisão, mas tive alegria, especialmente ao ver orações respondidas e vidas sendo transformadas. Paulo escreveu a carta aos Filipenses e Colossenses dentro de uma prisão. Em Filipos, Paulo e Silas foram acusados injustamente. Depois, o carcereiro prendeu os pés deles no tronco.
E à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles sabiam como se alegrar em todas as circunstâncias. Alegrar-se na prisão só é possível alegrar-se no Senhor Jesus Cristo. Nesta semana, refletiremos sobre algumas das situações enfrentadas por Paulo. Ele entendeu que havia um propósito maior em tudo o que acontecia. Por isso, temos muito a aprender com o seu exemplo ao enfrentarmos as provações. Porque antes das provações chegarem até você, meu irmão, minha irmã, elas passam pelas mãos do nosso Pai. E são pesadas, são medidas para então serem liberadas. Deus, nosso Pai, está no controle. Aleluia! Na parte de domingo, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Essa é uma frase, é uma expressão que Paulo gostava de repetir. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele estava preso não por malfeitos, não por coisas erradas, mas ele estava preso por amor a Jesus Cristo. Você também é prisioneiro de Jesus Cristo? Prisioneiros da esperança em Jesus Cristo. Filipenses e Colossenses são conhecidos como cartas da prisão, porque foram escritas enquanto Paulo estava encarcerado. A carta aos Efésios e Filemon pertencem ao mesmo grupo de cartas escritas na prisão. A maioria dos estudiosos acredita que essas cartas foram escritas enquanto Paulo estava em Roma por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. Vamos abrir a Bíblia e ler agora Efésios capítulo 3. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, verso 1. Aqui diz: por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E lemos também em Filemon, verso 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador. Como Paulo descreveu a sua prisão? Qual era a importância disso para a sua missão? Ele estava preso, mas tinha consciência de que era prisioneiro de Jesus. Aqui está o conforto de Paulo. Paulo dedicou a vida ao serviço de Jesus Cristo. Se esse serviço incluía ser preso, ele estava preparado. O apóstolo se descreve como um embaixador em cadeias em Efésios capítulo 6, verso 20. Preso, mas ele se considerava embaixador de Jesus Cristo em cadeias. Ele havia realizado viagens missionárias, estabelecido igrejas, treinado obreiros para o Senhor. Ele poderia ter se perguntado: por que será que eu estou aqui nesta prisão, quando poderia fazer muito mais sem essas correntes? Quando estava preso pela segunda vez em Roma, Paulo escreveu a segunda carta de Timóteo, que é considerada uma epístola pastoral. Portanto, pelo menos 5 cartas do Novo Testamento foram escritas enquanto Paulo estava na prisão. Em nenhuma dessas cartas, Paulo menciona exatamente onde ele estava preso. Por isso, alguns sugerem que tenha sido em Éfeso ou Cesareia. No entanto, não há evidências bíblicas de que ele tenha sido preso em Éfeso. Cesareia poderia ser uma possibilidade mais viável, mas não havia nenhuma ameaça à vida de Paulo nessa cidade. Porém, quando a carta aos Filipenses foi escrita, claramente havia essa ameaça. Queridos, essa carta dá outras pistas sobre o local em que Paulo estava preso. Em primeiro lugar, ele menciona o pretório. O pretório pode se referir à residência oficial do governador de uma província, como a de Jerusalém, onde Jesus foi interrogado por Pilatos, ou a de Cesareia, onde Paulo esteve preso. Contudo, Paulo usou esse termo para se referir a um grupo de pessoas, não a um local. Ele disse que toda a guarda pretoriana passou a conhecer o Evangelho, Filipenses 1,13. Em Roma, essa guarda era formada por soldados de elite, chegando a 14 mil pessoas que protegiam o imperador e guardavam seus prisioneiros.
Em segundo lugar, Paulo também enviou saudações dos crentes que estavam na casa de César, Filipenses 4:22, indicando que ele estava em Roma, em contato com os que serviam no palácio imperial. Como tirar proveito das dificuldades? Dificuldades existem, sempre existirão enquanto vivermos neste planeta, nesta terra de pecados. Como tirar proveito dos problemas, das dificuldades, das perseguições, das dores e sofrimentos? Queridos, entendendo que estamos aqui nesta terra de passagem, entendendo que as provações, dificuldades, antes de chegarem até você, passam pela mão do nosso Pai Celestial e são medidas e são pesadas antes de serem liberadas, tendo este conceito, esse entendimento, nós vamos ser confortados, mesmo no meio do sofrimento, entendendo que o nosso Pai está olhando por nós. Ele não só liberou a provação e o sofrimento, mas Ele está com os olhos atentos em você. A mão de Deus está nos cercando. Ele não descuida de você. Ele cuida. É um Deus que vê, que sabe e socorre na hora da angústia. Aleluia! Na parte de segunda-feira, Paulo em algemas. Enquanto Paulo estava na Macedônia, Paulo mencionou ter enfrentado prisões. A primeira prisão registrada aconteceu em Filipos. Depois, ele foi preso por um breve período em Jerusalém, antes de ser transferido para uma prisão em Cesareia. Em outra ocasião, Paulo disse estar entre algemas, Filemão 10 e 13. Durante sua prisão domiciliar em Roma, ele estava acorrentado a um soldado romano de elite. Inácio de Antioquia, líder cristão do início do segundo século depois de Cristo, que também esteve nessa condição de prisão, descreveu os soldados como feras selvagens, que só pioram quando são bem tratadas. Queridos, os filhos de Deus, no passado e no presente, são peregrinos, são perseguidos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido. Perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vós também. Abra sua Bíblia agora em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Como Paulo conseguia suportar as provações? Qual era o foco da vida de Paulo? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 12. Aqui Paulo escreveu: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Você e eu somos vasos de barro, frágeis. Vasos que precisam ser cheios do óleo, do azeite do Espírito Santo, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, as marcas de Jesus, para que também a vida dele, de Jesus, se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Isso é o que Paulo está escrevendo aqui em 2 Coríntios 4, versos 7 a 12. Paulo passou por sofrimentos e perseguições maiores do que qualquer outro dos discípulos de Jesus. Por mais difíceis que fossem as circunstâncias, Paulo sempre conseguia enxergar um lado positivo, e isso lhe dava forças para suportar as pressões. Mesmo enfrentando todos os ataques de Satanás, ele tinha certeza de que Deus não o havia desamparado. Ele entendia que Deus estava no controle das provações, das perseguições. Quais recursos espirituais Paulo tinha para enfrentar as dificuldades? A que poder
Paulo recorria para enfrentar as dificuldades. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e os versos 3 a 7. Aqui diz: não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições. Paulo, ele era ministro do Senhor na paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Paulo encontrava conforto, portanto, na palavra da verdade, a Bíblia, a palavra da verdade. E aqui diz que Paulo encontrava conforto também no Espírito Santo. Meu querido irmão, somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos ou para as fraquezas e fracassos e desanimar. Nesses momentos, precisamos nos lembrar das ferramentas extraordinárias que Deus nos deu para enfrentar o mal. Uma das mais importantes é a própria Bíblia, a palavra da verdade, pois nela aprendemos com os erros e acertos de outros filhos de Deus. Além disso, o Espírito Santo torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor nosso aqui no mundo. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Através dele, o Espírito Santo, o crente se torna participante da natureza divina. E não existe um privilégio maior do que esse, tornar-se participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Jesus deu para você e para mim o presente, o maior que ele poderia dar. Depois do seu sacrifício na cruz, o maior dom de Deus é o Espírito Santo. E ele deu o Espírito Santo para você e para mim, é o poder divino para vencer. Vencer o quê? Toda tendência hereditária e cultivada para o mal. E então gravar o caráter, a mente de Jesus em você. Aleluia! Na parte de terça-feira, Paulo em Filipos. Na segunda viagem missionária de Paulo, depois que Timóteo se juntou à equipe, Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de continuar viajando pela Ásia Menor. Interessante, o Espírito Santo impediu Paulo aqui, impediu Paulo ali. O Espírito Santo, ele age, ele fala. Você e eu não entendemos a natureza divina do Espírito Santo. É um mistério. Ellen White fala que, em se tratando da natureza divina do Espírito Santo, o silêncio é ouro. Não precisamos ficar discutindo e polemizando. Mas o Espírito Santo é real. Ele fala, ele impede, ele impulsiona, ele nos ensina, ele também nos corrige, ele também pode ser entristecido. Paulo, ele foi impedido pelo Espírito Santo de viajar pela Ásia Menor. Em uma visão, Paulo contemplou um homem suplicando: passe à Macedônia e ajude-nos. Eu tenho usado esta frase de Paulo, passe à Macedônia e ajude-nos, também para dizer aos nossos irmãos, passe para o Piauí, onde nós estamos cumprindo com a missão que Deus nos deu, e ajude-nos. Sem hesitar, eles se dirigiram ao porto mais próximo, embarcaram e cruzaram o mar Egeu até Neápolis. No entanto, em vez de evangelizar esse lugar, seguiram para Filipos, conforme está em Atos 16, versos 6 e 9. Lucas se juntou ao grupo na cidade de Troade, conforme indica o uso da palavra fomos, ali em Atos 16, 11. Paulo planejava suas missões de modo estratégico.
Filipos era a principal cidade do distrito da Macedônia. Era uma das mais prestigiadas cidades do Império Romano, tendo recebido o status de direito itálico, o mais alto reconhecimento que uma cidade podia obter. Isso significava que os seus habitantes tinham os mesmos direitos que as pessoas nascidas na Itália, incluindo isenção de impostos sobre terras e impostos pessoais. Além disso, qualquer pessoa nascida nesse local recebia automaticamente a cidadania romana. Filipos era um ponto-chave na Via Inácia, a principal estrada que ligava Roma ao Oriente. Estabelecer uma comunidade cristã nessa cidade facilitaria a propagação do evangelho para localidades próximas, como Anfípolis, Apolônia, Tessalônica e Bereia. Paulo era um plantador de igrejas. Estratégia de plantar igrejas. Este é um dom que o Espírito Santo dá para os filhos de Deus. Os dons são diversos. E um dos dons é o apostolado, ser apóstolo, aquele que é enviado, plantando igrejas. Eu louvo a Deus porque Deus deu para mim e para a Leila o dom do apostolado. Eu não tenho nenhuma dúvida, porque onde quer que vamos, onde quer que fixemos nossa residência, plantamos igrejas. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, onde estivermos, plantamos igrejas. Queridos, mesmo na aposentadoria, já plantamos 2 igrejas, aposentados, mas não mortos. Enquanto Deus nos der fôlego, enquanto o coração estiver batendo, estamos construindo, estamos pregando, estamos salvando almas. É a missão que Deus nos dá em vida. Quando não existir mais uma missão de Deus para mim ou para você, então Deus nos coloca para descansar, dormir o sono dos justos. Mas enquanto o coração estiver batendo e existir fôlego, é porque Deus tem uma missão para você, meu irmão. Curiosamente, a língua oficial em Filipos, na época dos apóstolos, era o latim, como demonstrado por muitas inscrições que existem nessa língua. No entanto, o grego era o idioma mais comum nos mercados e na região, sendo a principal língua usada para pregar o evangelho. Paulo e sua equipe participaram de uma reunião de oração às margens do rio, onde Lídia e sua família se converteram. Aqui diz em Atos capítulo 16, abra sua Bíblia, Atos capítulo 16, vamos ver os versos 13 a 15. Aqui fala da experiência de Paulo na cidade de Filipos. Lemos então o verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos para Filipos, a cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Está falando de Filipos. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Tudo indica que em Filipos não existia sinagoga. Quando Paulo estava numa cidade que tinha sinagoga, ele aos sábados ia para a sinagoga pregar para judeus e gregos. Mas aqui indica que na cidade de Filipos não existia sinagoga, porque quando chegou o dia de sábado, Paulo saiu para fora da cidade, para a beira de um rio, onde julgavam ter um lugar de oração, e assentando-se ali, falaram às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta para o que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa fez um pedido para Paulo. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Ela hospedou então Paulo na sua casa, uma convertida na cidade de Filipo, que se converteu desta pregação feita no sábado à beira de um rio. Meu querido irmão, Lídia, sendo vendedora de púrpura,
deve ter sido uma das apoiadoras financeiras do ministério de Paulo em Filipos. Depois, a prisão de Paulo e Silas influenciou a conversão de outra família, a família do carcereiro. O Espírito Santo guiou Paulo a Filipos porque sabia que a cidade seria um ponto estratégico para a expansão do evangelho na Europa, apesar das perseguições que viriam. Por mais cruel que seja, a perseguição em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca ouviriam o evangelho. Vamos ler Atos capítulo 9 e o verso 16. Atos capítulo 9 e o verso 16. Aqui diz: pois eu mesmo vou mostrar a ele, Paulo, quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando Paulo foi convertido lá na estrada de Damasco, e depois quando ele foi até a cidade de Damasco, conduzido, cego ainda, quando Ananias veio visitá-lo e libertá-lo da cegueira e teve a oportunidade de batizar Paulo, Deus falou nessa ocasião, aqui no verso 16, pois eu mesmo vou mostrar a Paulo quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo muito perseguiu os cristãos, matou a muitos. Ele sofreria também por amor a Jesus Cristo. Deus revelou a Paulo os desafios que o apóstolo enfrentaria por causa do nome de Jesus. Isso sugere que nós também enfrentaremos dificuldades. Nosso caminho tem pedras, tem perseguições, tem injustiças, tem proibições. Mas, queridos, não estamos no céu, estamos caminhando para o céu. E nessa jornada, nessa estrada que nos conduz para o céu, é um caminho estreito, é um caminho de pedras, é um caminho ascendente, é um caminho que nos leva para o céu. Por isso, não tiremos os olhos do nosso destino. Fixe os seus olhos no céu, na Nova Jerusalém, na segunda vinda de Jesus, e mantenha-se amparado pelo Espírito Santo. Seja a habitação do Espírito Santo. Amém. Na parte de quarta-feira, Paulo e Colossos. Não há registro de uma visita de Paulo à cidade de Colossos, o que revela a eficácia da sua estratégia evangelística, porque alguém convertido por Paulo em outro lugar foi até Colossos e evangelizou Colossos. O evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, o morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Isso você pode ler em Colossenses capítulo 4 e o verso 12. Aqui diz: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras era um filho na fé de Paulo, convertido pela pregação de Paulo e enviado de volta para Colossos, onde ele também pregou o evangelho e onde ele fundou uma igreja. Por isso, Paulo está dizendo: Epáfras, que é da igreja de vocês. Existia uma igreja em Colossos. Se Paulo nunca visitou Colossos, então, obviamente, esta igreja em Colossos foi fundada, tudo indica, por Epáfras. O evangelho se espalhou nessa região. Apocalipse 1, verso 4, diz que o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Apocalipse capítulo 1 menciona que existiam 7 igrejas na Ásia Menor: Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardes e então Filadélfia, Laodiceia. Queridos, existiam muitas igrejas na Ásia Menor. O evangelho cresceu na Ásia Menor e Paulo foi o plantador de igrejas. A explicação para esse crescimento incluía a chegada da mensagem a Colossos, é o trabalho dos que ouviram a pregação de Paulo na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era a mais importante cidade da Ásia Menor, um grande centro portuário, e depois levaram o evangelho para suas cidades.
ouviram o evangelho na cidade de Éfeso e então se espalharam pela Ásia Menor evangelizando. Isso aconteceu com Epáfras e com outros. A Leila e eu já estivemos na cidade de Éfeso, que é uma cidade em ruínas, porém muitas ruínas que estão perfeitamente conservadas. Queridos, Epáfras foi um desses convertidos e tornou-se colaborador de Paulo, retornou a Colossos para compartilhar a mensagem do Evangelho. Só recentemente arqueólogos começaram a escavar Colossos, localizada a cerca de 15 quilômetros a sudeste de Laodiceia. Por isso, há menos informações sobre Colossos do que a respeito de outras cidades da região. No entanto, há evidências de que ela possuía uma população judaica significativa, de cerca de 10 mil judeus na região da Frígia. Moedas de Colossos sugerem que, como em outras cidades romanas, seus habitantes adoravam inúmeros deuses. As práticas pagãs e as influências culturais eram desafios na evangelização e na fidelidade ao Evangelho. Outro cristão conhecido de Colossos foi Filemão, que talvez tenha se convertido na mesma época que Epáfras. Lemos então Filemão, os versos 15 e 16. Filemão, versos 15 e 16. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente. Paulo está falando para Filemão sobre o escravo Onésimo, que se separou dele, ele fugiu da casa de Filemão, mas foi convertido por Paulo e agora estava retornando para a casa de Filemão. Paulo escreveu, falando de Onésimo, talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo. Onésimo foi enviado por Paulo de volta para a casa de Filemão e disse para Filemão nesta carta: ele está voltando para você, ele era o seu escravo, está voltando para você não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, irmão em Jesus Cristo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Queridos, embora Onésimo continuasse sendo escravo, mas agora Filemão o trataria, o consideraria irmão em Jesus Cristo, assim como você e eu somos irmãos em Jesus. Que atitude sugeriu Paulo, de forma sutil, que Filemão tomasse em relação a Onésimo, considerando-o irmão em Jesus? A lei romana exigia que Paulo devolvesse o escravo Onésimo a Filemão. No entanto, o apóstolo apelou ao coração e à consciência de Filemão como irmão na fé e o incentivou a receber Onésimo não mais como escravo, mas como irmão amado. Por mais que repudiemos a escravidão, como entender os conselhos do apóstolo a Filemão? É interessante que no período da escravidão nos Estados Unidos, Ellen White orientou os adventistas a desafiar a lei que exigia a devolução de escravos fugitivos. Naquele tempo, Ellen White, ela incentivou a libertação dos escravos. Meu querido irmão, você e eu somos livres em Jesus Cristo, mas livres em Jesus Cristo, somos servos de Jesus Cristo, somos escravos de Jesus Cristo. Quão bom, quão agradável é ser escravo de Jesus Cristo, ter Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Esse Senhor que se chama Jesus, ele morreu por mim, por você. Ele ressuscitou e ele nos protege, ele nos guia, ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Que prazer ser doulos. Doulos é o termo grego para escravo. Escravo de Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos. Lemos agora Filipenses capítulo 1 e o verso 1 a 3. Aqui diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A palavra grega é doulos, escravos de Jesus Cristo.
a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês. Aqui em Filipenses, Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus. É interessante a forma como Paulo se dirige aos cristãos, chamando-os de santos em Jesus Cristo. Você e eu, e os filhos de Deus naquele tempo, todos somos pecadores. Somos pecadores. Mas uma vez que você aceitou a Jesus como Salvador, uma vez que você foi gerado pelo Espírito Santo e se tornou filho de Deus, filha de Deus, você agora recebe o título de santos em Jesus Cristo. Santos do Altíssimo. Meu querido irmão, em suas cartas, Paulo costumava saudar os cristãos chamando-os de santos. Eu me alegro em ser um dos santos em Jesus Cristo. Isto significa que por meio do batismo, nós fomos separados para sermos um povo especial de Deus. De igual forma, Israel, por meio da circuncisão no Antigo Testamento, foi separado como uma nação santa. E nós, no Novo Testamento, somos separados através do novo nascimento do batismo, sendo gerados da água e do Espírito. É interessante comparar as saudações encontradas nas duas cartas de Filipenses e Colossenses. Em Filipenses, Paulo mencionou bispos e diáconos. Em Colossenses, ele se dirigiu aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Fiéis irmãos refere-se a pessoas que desenvolviam um ministério na igreja. Isso indica que Paulo não se dirigiu apenas aos membros, mas também aos líderes. O apóstolo Paulo mencionou funções de liderança descritas com detalhes em outras passagens. Isso mostra que desde o início a igreja já possuía e valorizava uma organização estruturada, como a nossa igreja hoje tem uma organização estruturada. Treinar colaboradores como Timóteo e Epáfras e preparar líderes para as igrejas era uma prioridade de Paulo, pois ampliava seus esforços. Havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram o modelo de organização da igreja do Novo Testamento, como mostram os artigos da Review and Herald, revista oficial da igreja na década de 1850. Tiago White escreveu: a ordem divina apresentada no Novo Testamento é suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se algo adicional fosse necessário, teria sido dado por inspiração. Muito antes de Paulo escrever a essas igrejas, os apóstolos já haviam começado a estabelecer líderes em Jerusalém. Dizem em Atos capítulo 6, 1 a 6. Eles estabeleceram líderes na cidade de Jerusalém. Segundo Ellen White, a organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para as outras comunidades em todos os lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos para o evangelho. Sabemos que Paulo, em algumas ocasiões, usou assistentes literários para até mesmo escrever as suas cartas. Timóteo também é citado como remetente adjunto de algumas epístolas de Paulo. No entanto, o fato de Paulo usar a palavra eu em vez de nós revela que a sua autoridade apostólica estava por trás dessas cartas. Queridos, Deus organizou a sua igreja, Deus instituiu líderes, Deus distribuiu dons aos líderes. Deus capacitou sua igreja com dons como o dom de profecia, o dom de apostolado, o dom do ensino, o dom da caridade, o dom de línguas. Deus habilitou sua igreja com dons. Deus deu a mim e a Leila o dom do apostolado, plantadores de igrejas. Enquanto o nosso coração bater, estaremos trabalhando para plantar igrejas. Deus escolheu você também para a salvação por meio da santificação do Espírito Santo e da fé na verdade. Portanto, irmão meu, permaneça firme. Se você servir a Deus com fidelidade, enfrentará preconceitos e oposição, com certeza. Ainda assim, não permita que a injustiça
o irrite, nem retribua o mal com o mal. Preserve a sua integridade em Jesus e mantenha o seu olhar fixo no céu, na Nova Jerusalém. Deixe que os outros digam o que quiserem e sigam seus próprios caminhos. Quanto a você, avance, meu irmão. Avance com mansidão, com humildade, seguindo o exemplo de Jesus. Realize a obra com propósito firme, a obra do Senhor. Realize-a com pureza de coração e com todas as suas forças, apoiando-se no braço de Deus. Talvez você nunca compreenda plenamente a verdadeira e elevada natureza da sua missão. O valor da sua vida só pode ser medido pela vida que foi entregue para salvá-lo, a vida de Jesus. Para cada pessoa que está crescendo em Jesus, presta atenção, para cada pessoa que está crescendo em Jesus, haverá momentos de luta intensa e prolongada, pois os poderes das trevas estão determinados a impedir o seu progresso. Para cada pessoa que está crescendo em Cristo, haverá com certeza momentos de luta intensa e prolongada, pois Satanás está determinado a impedir esse progresso. Contudo, enquanto você mantiver os olhos fixos na cruz de Jesus, em busca da graça, jamais cairá. E se cair, Deus o levantará. O Redentor nos promete: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Hebreus 13, 5. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Esta é a promessa de Jesus para você, meu irmão. Paulo foi preso várias vezes, sempre de forma injusta. Como você reage hoje quando é tratado de maneira injusta? Entenda que toda provação que chega até você, antes de chegarem até você, passaram pelas mãos do nosso Pai Celestial, que mediu e que pesou cada uma delas antes de liberá-las. Queridos, tudo está no controle do nosso Pai Celestial. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, fazendo de você um homem, uma mulher de Deus, vitoriosos em Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, que embora sendo tratados muitas vezes injustamente, sendo perseguidos, que entendamos que essa é a missão. Assim foi na vida de Jesus, assim foi na vida de Paulo, assim será na minha vida e na vida dos meus irmãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que Ele habite em nós e nos ajude no cumprimento da missão dada pelo nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.